Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, que são vídeos diariamente. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos ao primeiro jogo do dia da nossa terça, é o jogo que ocorre entre o Borussia e o Sturm. O Borussia nos últimos 5 jogos disputados obteve 2 vitórias e 3 derrotas. Por outro lado, o Sturm obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Porém, não vem enfrentando times do patamar do Borussia. O Borussia dentro de casa está invicto, vem de uma excelente campanha. É um time bastante over dentro de casa e busca o resultado a todo momento com o apoio de sua torcida. Já o Sturm fora vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Analisando os times na tabela de classificação, o Borussia ocupa a 11ª colocação e o Sturm ocupa a 32ª colocação, com 0 pontos. Analisando as cotações, eu vejo um jogo a favor do Borussia, mas eu acredito que saia pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Está pagando a cotação de 1,20, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Borussia para vencer ainda no primeiro tempo, está pagando uma excelente cotação de 1,52, é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o segundo jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Liverpool e o Bayer Leverkusen. O Liverpool nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 empate. Por outro lado, o Bayer Leverkusen obteve 3 empates e 2 vitórias. São times que buscam fazer o resultado mesmo fora de casa. O Liverpool dentro de casa vem de uma campanha invicta, vem com 5 vitórias nos últimos 5 jogos disputados. Já o Bayer vem de 3 empates e 2 vitórias. Analisando os times na tabela, o Liverpool ocupa a 2ª colocação e o Bayer Leverkusen ocupa a 6ª colocação. Analisando esse jogo, eu vejo um jogo aberto, na qual as duas equipes vão buscar fazer o resultado, e por isso eu acredito num jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,17, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é casa empate anula, está pagando a cotação de 1,33, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Se o Liverpool não ganha, ele empata esse jogo. Vamos para o jogo que talvez seja o jogo mais esperado do dia, é o jogo entre Real Madrid e o Milan. É um jogão, é um clássico na Liga dos Campeões. O Real nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Por outro lado, o Liverpool nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates, a mesma race do Real. O Real dentro de casa vem de 4 vitórias e 1 derrota apenas. Já o Milan fora obteve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Analisando os times na tabela, o Real ocupa a 12ª colocação e o Milan ocupa a 25ª colocação. Analisando esse jogo, eu vejo um jogo aberto, eu vejo um jogo para mais de 2,5 gols, está pagando a cotação de 1,50, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é casa, empate, anula, está pagando a cotação de 1,18, que também é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo do dia, que é o jogo que ocorre entre o Sport e o Manchester City. O Sport nos últimos 5 jogos obteve 5 vitórias. Já o Manchester City obteve 3 vitórias e 2 derrotas. O Sport dentro de casa vem uma campanha invicta, é um time bastante over, é um time que busca o resultado dentro de casa. Por outro lado, o Manchester City não vem de bons jogos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Analisando os times na tabela, o Manchester ocupa a 3ª colocação e o Sport vem na 8ª colocação com a mesma quantidade de pontos. Eu acredito que saia pelo menos 1 gol no primeiro tempo e está pagando a cotação de 1,33, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,17, 1,20 a depender da casa, que é uma excelente cotação também para a gente agregar no nosso bilhete. Desembarcamos no Brasil, vamos para o Bahia e São Paulo. O Bahia não tem feito bons jogos, nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas. É um time que sempre vai buscar o resultado, ainda mais jogando dentro de casa. Por outro lado, o São Paulo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. São times que sempre vão buscar o resultado. O Bahia jogando a favor de sua torcida
vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o São Paulo fora vem de 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. Analisando os times na tabela, o São Paulo ocupa a 6ª colocação e o Bahia vem logo em seguida na 7ª colocação. Eu vejo um jogo bastante disputado, na qual as equipes vão querer se impor. O São Paulo, mesmo jogando fora de casa, vai querer buscar o resultado para se manter entre os times que garante o acesso à Libertadores. E por isso eu acredito num jogo aberto, um jogo para mais de 1,5 gol, tá pagando a cotação de 1,45, 1,44 a depender da casa, que é uma excelente cotação para a gente agregar também no nosso bilhete. Outra possibilidade é o Bahia para marcar mais de um escanteio no primeiro tempo. Está pagando a cotação de 1,37, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo. Vamos para mais um jogo. É o jogo que ocorre entre o Botafogo e o Vasco. O Botafogo nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas. Por outro lado, o Vasco obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Botafogo dentro de casa vem de 2 vitórias e 3 empates. É um time difícil de ser superado dentro de sua casa. Por outro lado, o Vasco não vem de uma boa race, vem de 3 derrotas e 2 empates fora de casa. Analisando os times na tabela, o Botafogo ocupa a 1ª colocação. Ele vai buscar o resultado para se garantir campeão do Campeonato Brasileiro. O Vasco ocupa a 9ª colocação e está na briga também dos times que garantem o acesso à Libertadores. Analisando esse jogo, eu não vou inventar, eu vou de Botafogo para vencer. Está pagando a cotação de 1,47, 1,45, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é não sair no gol. Botafogo para fazer mais de um escanteio no primeiro tempo, está pagando a cotação de 1,21, que é uma excelente cotação também para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para o último jogo que eu separei para vocês, é o jogo que ocorre entre o Inter e o Criciúma. O Inter nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates. É um time que tem feito bons jogos nos últimos 5. Por outro lado, o Criciúma nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Inter dentro de casa é um time invicto, é um time que busca o resultado a todo momento e por isso vem de 4 vitórias e 1 empate. Já o Criciúma fora não vem de uma race tão bonita, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Analisando os times na tabela, o Internacional ocupa a 5ª colocação, ele busca se garantir no acesso à Libertadores e o Criciúma busca se afastar ainda mais da zona do rebaixamento, ocupando a 14ª colocação. Esse jogo também não vou inventar, eu vou de Inter para vencer, está pagando a cotação de 1,40, 1,42, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Então é isso, galera, ficamos por aqui. Chegou a hora mais esperada, é a hora do nosso bilhetinho. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação, que são vídeos diários. E acompanhe no próximo frame o nosso bilhete. Fui!